Olá para você que nos acompanha aqui no YouTube. Chegamos com mais uma entrevista, mais um conteúdo extra e exclusivo para o YouTube do Diário de Pernambuco. E nós vamos conversar sobre o São João. Finalmente chegou a semana tão esperada em que vamos ter a festa, literal, a festa de São João, do dia 23 para o dia 24, acender fogueira, comer milho, dançar forró, ver a quadrilha. E de onde é que veio essas tradições do São João? Qual é a participação de Luiz Gonzaga? Tudo isso a gente vai esclarecer numa entrevista aqui nesse cenário maravilhoso que é o Jardim da Academia Pernambucana de Letras com o professor George Cabral, que é um dos imortais aqui da Academia Pernambucana de Letras e também historiador, professor de História do Brasil Colônia na Universidade Federal de Pernambuco. Tudo bem, professor? Bem-vindo. Tudo bem, uma satisfação. Muito obrigado por poder, nessa semana de São João, conversar um pouquinho sobre as origens da festa, que eu acho que é uma curiosidade de muita gente, né? Pouca gente sabe, mas vem de Portugal essa festa. Sim, é uma festa de base religiosa originalmente, né? Nós celebramos quatro importantes santos da Igreja Católica. Três são bem conhecidos e se fala bastante sobre eles, né? Um é menos conhecido nesse contexto das festas juninas. São Santo Antônio, São João, São Pedro e São Paulo, né? Que São Pedro e São Paulo é comemorado no mesmo dia. No Maranhão, dia 30, se comemora São Marçal, que é o padroeiro dos brincantes do São João. Pronto. Então, a base é uma base de celebração cristã. Só que, como tudo na história do cristianismo, há uma série de elementos que foram sendo agregados ao longo do tempo. E se a gente volta para um período anterior ao cristianismo, nós já vamos encontrar na Europa celebrações com fogo, né, no mês de junho, porque o mês de junho assinala o início do verão. O dia 21, 22 de junho é o solstício de verão no hemisfério norte. E, portanto, é um momento em que há grandes celebrações. Até hoje, as festas populares na Europa, de forma geral, ocorrem na primavera e no verão. Então, era a noite mais curta do ano, o dia mais longo do ano, e se celebrava isso com fogo, com festa, né? O fogo como esse elemento de expiação, né? De expulsar energias negativas. Tá? E isso tudo foi, né, encampado pela Igreja Católica, né, que não só nesse caso, mas em vários outros casos, se apropriou de celebrações pagãs anteriores e agregou essas celebrações ao calendário cristão. Então, o 24 de junho, que é o dia do nascimento de São João Batista, né, um dos poucos santos que é celebrado no dia do nascimento e não no dia da morte, ele foi agregado, né, às celebrações de São João a esse contexto das celebrações pagãs da chegada do verão no hemisfério norte. E até o elemento fogo, que é característico dessas celebrações pagãs, foi apropriado também pelo cristianismo, porque, segundo a tradição, Isabel, que era prima de Maria, mãe de Jesus, para informar a Maria, né, do nascimento de São João, ela teria acendido uma fogueira. Eu imagino que uma fogueira bem grande, né? Pois é, e daí essa associação, né, entre São João e a fogueira. Então, a São João se agregam os outros santos, né, São Pedro e São Paulo, foram também contemporâneos de Cristo. E Santo Antônio, que é bem posterior, nasceu em 1195, e alcançou um número de devotos muito grande. Primeiro, por sua vinculação com o franciscanismo. Santo Antônio foi contemporâneo de São Francisco, conviveu com São Francisco. São Francisco tinha uma grande admiração por Santo Antônio. E segundo, porque ele se tornou um santo muito próximo das demandas, né, das angústias cotidianas das pessoas. Santo Antônio é aquele santo que nos ajuda a encontrar as coisas perdidas, né, e que, sobretudo, a sua dimensão mais famosa, é o santo que ajuda a casar. Segundo a tradição, ele ajudou várias noivas pobres a conseguirem o dote, o enxoval, né, os recursos necessários para casar, e daí essa associação com Santo Antônio casamenteiro. A gente tem uma ideia que em Portugal, Lisboa comemora Santo Antônio, que é inclusive Santo Antônio de Lisboa, né, nascido em Lisboa. O Porto comemora o São João e Braga comemora São Pedro. E os Açores comemoram essas três festas juntas. Seria
essa vinda de alguém dos Açores para cá, que trouxe essas 3 festas para o Nordeste do Brasil? A gente, assim, quando a gente olha, a gente vê que São João é mais forte, né? Tanto que o termo São João acaba englobando, né? A gente fala mês assim, todo. Vem aí o São João, né? E isso vem do fato de que de 80% a 90% da população portuguesa que migrou para cá, para as capitanias do norte, eram de origem dos entornos do porto, certo? Então, ou saíam pelo porto ou eram naturais do porto, né? Mas cerca de 80% a 90% vieram daquele norte de Portugal. Daí, na minha concepção, a devoção e a festa para São João ser mais forte, para além dessa vinculação mais antiga, né, com os cultos pagãos. Né? E o Santo Antônio, ele se agrega, né, por conta dessa dimensão popular e próxima que ele tem, né? Às vezes até muito íntima, né? As moças casamenteiras chegam a castigar o Santo Antônio. Sim. Se ele não arruma noivo, né? Ele vai para a geladeira, fica de cabeça para baixo, dentro d'água. Né? São Pedro é um padroeiro dos pescadores, então ele é muito celebrado também nas cidades litorâneas, né, de Portugal, né? E é um santo que tem um apelo popular também, sobretudo no Nordeste, onde as festividades se associam com a colheita, né? É um santo que tem muita devoção, porque é o santo que manda chuva, né? Então, e é também um santo que tem a chave do céu. Do céu. Né? Então, essa dimensão de São Pedro agrega popularidade a ele. Né? Mas, indiscutivelmente, o São João, celebrado com muita força no Porto, né, no norte de Portugal, é o carro-chefe das 3 festas juninas. Mas é uma festa que não tem basicamente nenhuma relação do modo que é concebida lá com o modo que ela é feita aqui, né? A festa no Porto é uma festa que se come sardinha, se brinca com martelo e se solta balão. Exato. Aqui é uma festa totalmente diferente. Essa adaptação foi ao longo dos anos aqui do Brasil? Sim. Essas festividades chegam ao Brasil no início da colonização. Tá? E aqui, como tudo o que veio de Portugal, né, no Brasil sofre transformações com a colaboração das 2 grandes culturas que se agregam à cultura portuguesa, que são a cultura indígena e a cultura negra. Tá? Dos indígenas, nós herdamos a comida de milho. É curioso porque os nossos indígenas aqui, eles comiam mais mandioca e macaxeira do que milho. Sim. Tá? O milho é natural da América, mas na nossa região ele estava em segundo lugar, vamos dizer assim, em relação à mandioca e à macaxeira. Né? E são os portugueses, quando chegam, que percebem o potencial do milho, que é uma planta que se reproduz em escala, né? Com um grãozinho de milho você planta um pé que dá várias espigas, tá? E eles começam a incentivar. Tá? E se a gente for observar na história da alimentação, há coisas que nós comemos de milho que precisaram desse afluxo das 2 outras culturas, da cultura portuguesa com as formas de preparo e da cultura africana com leite de coco. Tá? Então, talvez não exista comida mais miscigenada, mais mestiça em toda a nossa cozinha brasileira do que as comidas do período junino, porque você junta um ingrediente americano com técnicas de produção europeias e com temperos que vêm da África e que vêm também do Oriente. Né? Portugal, cravo, nesse momento, abriu as portas do Oriente para a Europa e traz para a Europa o cravo e a canela, que são também 2 coisas que não podem faltar. Vai lá no pé de moleque, pois cravo, canela, a canelinha chocolate. Na canjica é obrigatória. Né? O munguzá sem um pouquinho de cravo dentro não tem graça. Então, é uma mistura, né, muito interessante de culturas e de formas de preparar a alimentação que falam muito da nossa história. E aí, professor, a gente está falando da comida, do milho, a gente também faz uma associação de plantar o milho no dia de São José, lá em 19 de fevereiro, para colher no São João. Na verdade, isso é pura tradição e lenda, porque os agrônomos já disseram que é o período realmente de tempo de maturação da planta para a colheita, né? Mas termina de calhar bem, né? Sair no São João essas comidas de milho. É mais uma dessas sobreposições culturais do calendário. Né? Os indígenas já cultivavam milho, tá certo? E inclusive o período da colheita do milho é um período de celebração também entre as culturas indígenas, né? Anteriores à chegada dos portugueses. Então eles também já celebravam em junho.
tá? Produzindo uma série de subprodutos do milho, inclusive bebidas alcoólicas, tá? Para festejar. Tá? E é exatamente isso, o ciclo do plantio e da colheita, né, se coloca aí entre essas duas festividades do cristianismo. O plantio no dia de São José, a colheita por altura do São João. Tá? Então a festa do São João se transforma aqui numa festa de colheita. Não é a festa que celebra a chegada do verão, porque aqui nós estamos entrando no inverno, né? Mas é a festa que celebra a colheita. Daí essa vinculação tão intensa entre o São João, as festas juninas e o interior, tá? Que é onde se planta, onde se colhe, é onde se olha ao céu para ver se vai chover, é onde se pede aos santos, né, que chova e que chova bem para que a colheita seja boa e se celebra essa colheita. E aí vem uma questão cultural que a gente consegue juntar lá no início do século passado com Luiz Gonzaga e com o Bando de Lampião. E a gente junta aí um chachado com um baião, entra um shot, e aí vem a música, que talvez seja o que tenha mais fixado a festa junina no Nordeste. A música é uma outra dimensão da festa, né, que é importantíssima, não existe festa no Brasil. Então tem devoção, tem música, comida, tem música. E tem que ter música, né? Festa sem música no Brasil não existe. E música vem a dança, a gente fala da dança depois. Exato. Então a música, ela é uma parte essencial da festividade. A música que se usa, que se toca, que se dança nas festas juninas também é uma música de raiz europeia e que recebe entre nós, né, as contribuições e os aperfeiçoamentos que vêm dos ritmos africanos e dos ritmos indígenas também. Ninguém precisa pensar que a sanfona foi inventada por Luiz Gonzaga, né? Não, ela veio. A sanfona é um instrumento que está presente em várias culturas da Europa e é muito interessante a gente perceber como músicas que surgem nos salões, vamos dizer assim, da nobreza, da elite, né, na Europa, elas são apropriadas pelas camadas populares que geram outros ritmos, outras formas de expressão, que posteriormente são apropriadas pela cultura de elite, né, e num ciclo que vai se retroalimentando. Então, essas músicas de baile que chegam da Europa aqui, né, para os salões de elite, elas são apropriadas pelas camadas populares que vão transformando, né, esses ritmos e essa música, agregando os seus elementos, tá? Às vezes tornando essa música, inclusive, muito mais rica do ponto de vista melódico e rítmico, né? E, portanto, se popularizando, né, dentro dessas comunidades. No caso daquilo que mais a gente associa, né, ao período junino, que é a quadrilha, né, a quadrilha tem origem em um ritmo de salão de elite na Europa que se chamava quadrilha, literalmente. Na França, né? Na França. Inclusive as expressões da quadrilha brasileira, Lavantou, Anarrier, são palavras que vêm lá do francês. São adaptações populares de termos em francês. Se não me engano é Alavantou, né? Anavantou, todo mundo à frente. O balancê, né? O próprio ritmo, o próprio termo balancê deu origem a um ritmo que é anterior ao baião, que é o balanceio, que Gonzaga cita em várias das suas composições, né? E José Ramos Tinhorão aponta como sendo um precursor do baião. O baião... Vai até de manhã no balancear, né? Pois é. O baião, ele segundo José Ramos Tinhorão, que é um historiador da música, né, ele vem das toadas de viola. Era uma batida das toadas de viola que os violeiros, de repente, faziam enquanto estavam esperando, né, formulando os versos. Né, e dessa batida, ela é adaptada, né, para a origem de um novo ritmo, que é o baião. E a quadrilha francesa, que chega aqui sendo puxada a rabeca, né, nos interiores ela é transformada, ela passa a ser executada com a sanfona. Né? E aí a gente tem os dois forrós, né? O forró de rabeca e o forró de sanfona, mas a quadrilha francesa tem o uso da rabeca, e há inclusive quadrinhas populares que falam disso em meados do século XIX, dizendo, olha, bastou tocar a rabequinha, né, e o pessoal já se juntou para dançar a quadrilha.
E para além do forró, também tem o chachado e a contribuição das indumentárias de Lampião, né? Luiz Gonzaga se apropria do cangaço nas suas vestimentas, do chachado que é atribuído a Lampião, e isso aí dá mais uma característica de uma festa nordestina. São vários elementos do imaginário, né, e da estética do que se chamava à época o Norte, né, Sim. que a gente chama hoje de Nordeste, que vão sendo agregados à música, às vezes de forma espontânea, às vezes de forma intencional. O Gonzaga, por exemplo, agrega elementos do visual intencionalmente para construir uma identidade visual que o pudesse distinguir de outros músicos, né? Ele em uma entrevista diz textualmente que via o gaúcho com seus trajes e disse, não, então eu preciso de um traje também. Ele se apropria desses elementos que vêm do cangaço, que vêm dos usos dos vaqueiros, né? E toda essa mistura de elementos que é tão rica e que às vezes é difícil rastrear onde começou o quê, de onde veio o quê, né? É mais um testemunho da riqueza, né? Da mistura das nossas culturas, né? E associa muito a ideia das festas juninas com a ideia de interior, né? E o interior do Nordeste, né? As festas juninas são, na minha opinião, as maiores festas do Brasil. Acho que inclusive supera o Carnaval, porque onde você for no Brasil, de um jeito ou de outro, as pessoas vão estar celebrando Santo Antônio, São João e São Pedro. Mais até do que o Carnaval? Olha, eu assim, não tenho estatística para dizer, sim, certo? Pode até ser que em movimentação de pessoas não seja maior, né? Mas em distribuição geográfica eu acredito que sim. Porque se você pegar um carro aqui e for para qualquer das menores cidades de Pernambuco ou dos estados, né, Goiás celebra muito, né? Pois você vai encontrar a festa, né? É diferente do Carnaval. O Carnaval tem uns centros assim que atraem muita gente, né? Mas o São João está espalhado por todo o Brasil. Em alguns lugares é mais São Pedro, em outros lugares é mais São João. E quando calha de cair no final de semana como esse ano, hein? Aí é festão, né? Então... e essa festa, então, nasce em Portugal, chega no Brasil pelo Nordeste e aí se populariza. Principalmente por Gonzaga? Gonzaga dá um novo verniz, né, às festividades juninas. Tá? Inclusive transformando a forma como elas são celebradas. Então, se a gente vai para Pereira da Costa, que é um cronista, né, um historiador pernambucano, a gente vai ver que no São João do século XIX, do século XVIII, era costume, por exemplo, as pessoas irem se banhar no rio. Hoje já não se faz mais isso, porque era uma associação com o batismo de Cristo que São João fez. São João Batista. Né? Então, Gonzaga, nesse labirinto de transformações que é a festa, ele coloca mais uma camada fortíssima, né? Porque ele toca na música, que é a alma da festa, né? E deixa a sua marca praticamente onipresente, né? Quando a gente pensa em festa junina, quando a gente pensa em ritmos nordestinos e em música brasileira de forma geral, é impossível não reconhecer a importância de Luiz Gonzaga. Professor, como é que o senhor vê hoje as festas juninas? Por exemplo, Caruaru é considerada a capital do forró, mas de uns tempos para cá começou a incluir outros ritmos. Então a gente já teve Léo Santana, já teve Ivete Sangalo, já teve Alok, vai ter agora a boiadeira com sertanejo, vários sertanejos tocando. Como é que o senhor vê essa aquisição das marcas de cerveja, como já fizeram no Carnaval, também nas festas juninas de Caruaru, de Campina Grande e de outras cidades, né? Como é que o senhor vê essa marketerização das festas juninas hoje? Olha, Luiz, festa é algo que está sempre em movimento, né? Ninguém nunca consegue regulamentar a festa, porque a festa é, por essência, né, um pouco a fuga à regulamentação, né? Então, eu sei que esse é um tema muito sensível, sobretudo entre os meios musicais, né, da nossa região, e penso que essa mercantilização da festa efetivamente tem impactos, né? São impactos positivos, por um lado, porque ampliam a divulgação, atraem pessoas, né, e movimentam essas cidades, né? Mas, por outro lado, elas acabam modificando um pouco o que é o perfil tradicional dessas festividades, né?
Quando a gente olha para a história, a gente vai ver que essas festas tiveram sempre movimento. Em meados do século XIX, você encontra gente reclamando na imprensa de que as festas já não são mais como eram antigamente, né? Que já não se toca a música que se tocava antigamente, que está agora se tocando uma tal de quadrilha. Né? Então a quadrilha é o que é hoje o tradicional. Né? Esse movimento permanente é algo que faz parte da festa. Obviamente que é muito importante que se preste atenção às raízes tradicionais. Se há pelo menos da boca para fora, tanta valorização da importância de Gonzaga, né, da importância da tradição nordestina, então é importante que haja um espaço garantido para essas manifestações, né, mais tradicionais, mais de raiz, né, que esses artistas, que essas formas de musicalidade tenham também um amparo e um amparo equilibrado em relação ao que vem de fora. Tá? Porque talvez o que seja mais difícil de aceitar seja esse desequilíbrio tão grande que há, né, nos cachês, nas contratações entre artistas que estão na mídia, né, nacional e os artistas locais. Tá? Mas é muito difícil controlar. É um movimento natural. Eu penso que é um movimento histórico. História é transformação. Tá? Sempre haverá transformação. Veja o caso das quadrilhas. Há coisa de 30, 35 anos atrás, nós temos visto uma modificação na forma de se dançar a Na quadrilha, estética, inclusive. na estética, nas temáticas. Tem muita gente que não suporta isso, acha que isso é a morte da quadrilha. Eu penso que é uma transformação. Né? Essas manifestações se modificaram ao longo do tempo. Nós estamos vendo mais uma dessas modificações. Não é possível engessar a festa. Claro, é sempre muito importante ter o registro, né, ter a história de como são essas manifestações nas suas raízes tradicionais, né, até para que a gente possa historiá-las, né, que a gente possa olhar para trás e saber como elas chegaram até aqui. Mas a festa é isso, a festa é povo, a festa é alegria, né, e é um momento da gente esquecer um pouco a vida cotidiana com todas as suas regras e regulamentações e limites. Era o que Dom Helder dizia do carnaval, né? Por exemplo. Festa é alegria. Né? Tá ok, professor. Muito obrigado por essa conversa, por nos receber aqui nesse jardim da Academia Pernambucana de Letras, no nosso casarão aqui do Ponto do Show. E foi muito bom a gente poder esclarecer um pouquinho. A gente, nesses 15, 20 minutos aí, traçou toda a história até os dias atuais. Muito obrigado. Pelo menos uma parte dela. Uma satisfação, Luiz. Até a próxima. Pessoal, e a gente volta a se encontrar a qualquer momento aqui nas redes sociais e também no YouTube do Diário de Pernambuco. Até a próxima!